35 anos atrás a Microsoft, até então mais conhecida pelo sistema operacional usado no Windows e compatíveis, o MS-DOS, lançou um produto chamado Windows. Seu objetivo era facilitar o uso do computador graças a um conceito e ferramenta revolucionários, a interface gráfica e o mouse. Em vez de memorizar e digitar comandos complexos, bastava apontar para opções na tela. Windows 1.0 1985, lançado em 20 de novembro de 1985, o Windows 1.0 foi o começo de tudo. O software era uma interface gráfica e não um sistema operacional, que rodava sobre o MS-DOS, e não tinha um desktop como conhecemos hoje. O principal elemento da interface era um gerenciador de arquivos. Vinha com apps como o Paint, calculadora, agenda, editor de texto ou It, um jogo simples, o Reverse. A primeira versão do Windows não foi popular. Ela foi apenas uma das muitas interfaces gráficas para o PC que surgiram após o lançamento do Macintosh, da Apple. Uma das principais críticas era que o sistema era pesado, exigindo no mínimo um PC XT com 2 drives de disquetes e 192 kilobits para rodar, com 256 ou 512 kilobits sendo recomendado, além de um mouse e uma placa de vídeo com modo gráfico. Windows 2.0 1987, esta foi a primeira versão do Windows onde a janela de um aplicativo podia ser sobreposta às outras, algo que para nos parece trivial. Também foi nela que termos relacionados ao gerenciamento de janelas como minimizar e maximizar fizeram sua estreia, e que muitos comandos ganharam atalhos de teclado, já que uma das críticas ao Windows 1.0 era que ele dependia demais do mouse. O Windows 2.0 também foi a primeira versão capaz de tirar proveito do poder de processamento das QPUs Intel 286 e 386, sendo que no 386 era capaz de executar múltiplos programas MS-DOS ao mesmo tempo, cada um em uma seção virtual do MS-DOS. Windows 3. X 1990, o Windows 3.0 foi a primeira versão do sistema a ser um sucesso de crítica e público, com elogios à sua capacidade de multitarefa e facilidade de uso. Com inovações como o gerenciador de programas responsável pelo desktop e File Explorer gerenciador de arquivos, ele estabeleceu o visual padrão do Windows pelos próximos 5 anos. Foi nele que surgiu o clássico Paciência, um dos jogos mais populares do mundo, e que os PCs deram os primeiros passos rumo à multimídia, com uma extensão chamada Windows 3.0 with Multimedia Extensions que adicionava suporte à gravação e reprodução de som, dispositivos MIDI e joysticks analógicos. Windows 95 1995, apoiado por uma campanha de marketing bilionária, que incluiu o licenciamento da música Start Me Up, dos Rolling Stones, e um vídeo com os atores Jennifer Aniston e Matthew Perry, de Friends. O Windows 95 chegou fazendo muito barulho. No mundo todo, usuários fizeram fila nas portas das lojas no dia do lançamento para conseguir uma cópia do software que prometia tornar os PCs ainda mais fáceis de usar. Foi nele que o menu iniciar e a barra de tarefas fizeram sua estreia, conceitos tão diferentes na época que toda uma indústria de livros e cursos surgiu para treinar os usuários no novo sistema. Sim, ter um curso de Windows 95 no currículo já foi uma vantagem. Windows 95 prometia facilitar o upgrade do computador graças à tecnologia Plug and Play, bastava plugar uma placa de expansão como placa de vídeo, som, modem, etc., e instalar um driver para começar a usá-la, sem ter que se preocupar em configurar IRCs e endereços de memória manualmente. Nem sempre dava certo, mas era melhor do que antes. Também foi a primeira versão do Windows pronta para a internet e redes em geral, com uma pilha TCP/IP integrada como parte do sistema operacional. O protocolo é, até hoje, a espinha dorsal de nossas redes de comunicação. Por fim, foi no Windows 95 que a hegemonia do MS-DOS como principal sistema operacional para computadores pessoais começou a diminuir. Windows 98 1998, o foco principal do Windows 98 era a internet.
o Internet Explorer se tornou um componente do sistema operacional, o que rendeu um processo à Microsoft, e até mesmo o bom e velho desktop foi conectado um recurso chamado Active Desktop e permitia mostrar sobre o papel de parede informações e widgets vindas de sites da web, atualizadas sempre que o computador fosse conectado à internet. Ele foi também a primeira versão do Windows com suporte nativo aos USB, drives de DVD e ao barramento AGP, usado para placas de vídeo aceleradoras 3D, que estavam se popularizando na época. O Windows ME 2000, o Windows Millennium Edition, foi um tapa-buraco entre o Windows 98 e o Windows XP, e ficou apenas um ano no mercado. Foi a última versão do Windows que ainda rodava sobre o MS-DOS, e tinha como principal atrativo o melhor suporte à criação e consumo de conteúdo, com utilitários como Windows Movie Maker, o Windows DVD Player e o Windows Media Player integrados ao sistema. Entretanto, foi visto por muitos como um upgrade desnecessário, pois trazia pouca coisa que já não estava disponível ou podia ser adicionada ao Windows 98. Além disso, ganhou uma fama por problemas com desempenho e estabilidade. Em junho deste ano, foi nomeado como o pior sistema operacional de todos os tempos em um ranking da revista Password. Windows XP 2001, depois de 16 anos, o Windows finalmente se tornou um sistema operacional de verdade. O Windows XP não dependia mais do velho Mato Grosso do Sul dos por debaixo dos panos e era baseado no Windows NT, criado para o mundo corporativo. Com isso, a Microsoft uniu os dois mercados sob um único sistema. A interface gráfica foi renovada, ganhando mais cores e efeitos e abandonando o visual cinzento adotado desde o Windows 3.0. O papel de parede padrão chamado Bliss, com montes verdes sob um céu azul, se tornou uma das imagens mais famosas do mundo. O sistema operacional ganhou mais desempenho e estabilidade, embora as infames telas azuis ainda fossem comuns, e suporte a novas tecnologias como o SIB 2.0, Perwire 800 e ClearType, para melhorar a legibilidade das fontes nos então novos monitores LCD. O recurso de troca rápida de usuários popularizou a prática de cada usuário do computador ter sua própria área de trabalho e preferências, tornando o computador, mesmo que compartilhado, mais pessoal. Foi no XP que a Microsoft começou a integrar mais recursos de segurança ao sistema operacional, como a central de segurança do Windows XP Service Pack 2, que facilitava a configuração de recursos como o firewall do sistema e alertava caso não houvesse proteção antivírus instalada. Windows Vista 2007, uma das versões mais detestadas do Windows junto com o ME. O Vista nasceu de um projeto interno da Microsoft chamado Longhorn, uma revolução no Windows que incorporaria várias tecnologias avançadas ao sistema operacional. Entretanto, um processo de desenvolvimento conturbado fez com que a Microsoft perdesse o foco, com recursos sendo adicionados de forma desorganizada e sem uma preocupação com o produto final. Portanto, em 2004 a empresa apertou o reset, paralisou o projeto Longhorn e reiniciou o desenvolvimento, adotando uma metodologia que focava na alta qualidade de código e modularidade. Recursos do Longhorn considerados maduros o suficiente foram mantidos, enquanto outros foram adiados para futuras versões do Windows. O principal foco do Vista foi a segurança, após vários incidentes com worms e vírus que afetaram milhares de usuários do Windows XP ao longo dos anos. Recursos como o User Access Control, a janela que pede permissão ao usuário antes de um aplicativo modificar partes do sistema, nasceram desta preocupação. Entretanto, todos estes recursos exigem mais hardware, e o Vista rapidamente ganhou fama de ser um sistema lento e pesado. Mudanças no sistema de drivers introduziram instabilidade no funcionamento de vários componentes do hardware, e os usuários não se acostumaram com recursos como o UAC, que exigia confirmação para realizar ações que antes eram automáticas. Windows 7 2009, o Windows 7 adicionou o melhor suporte a recursos como muitos dos computadores modernos, como processadores com múltiplos núcleos, unidades SSD e múltiplas placas de vídeo. Além disso, a estabilidade e o desempenho melhoraram significativamente em relação ao Windows Vista.
Agora era possível prender apps à barra de tarefas, e os ícones podiam ter atalhos jump lists para tarefas como os dentro de um app. O gerenciamento de janelas também ganhou novidades. Um recurso útil que surgiu foi a possibilidade de colar janelas à direita ou esquerda da tela, facilitando rodar dois apps lado a lado, com cada um ocupando metade dela. Algo que, curiosamente, era padrão no Windows 1.0. O sistema foi bem recebido e geralmente visto como um bom upgrade em relação ao seu antecessor. Curiosamente, ele ficou ainda mais popular depois que o Windows 8 foi lançado. Windows 8 2012. Em 2012, o visual e comportamento padrão do Windows estavam bem estabelecidos. Apesar de evoluções ao longo dos anos, o jeitão do sistema era basicamente o mesmo desde o Windows 95, barra de tarefas no rodapé da tela, relógio no canto inferior direito, menu iniciar no canto inferior esquerdo e apps rodando em janelas que podiam ser posicionadas e sobrepostas à vontade. Então a Microsoft, uma empresa notoriamente avessa a grandes mudanças, fez o impensável no Windows 8, mudou completamente toda a interface do sistema de uma vez só. Inspirada pela popularidade de smartphones e tablets, ela decidiu trocar o menu iniciar pela tela iniciar. O desktop foi substituído por blocos coloridos, de vários tamanhos e divididos em categorias, representando os apps. Alguns destes blocos podiam ser dinâmicos, trazendo informações constantemente atualizadas como notícias, o nome música que está tocando no Media Player ou a previsão do tempo. O sistema ganhou uma loja de aplicativos, e surgiram duas classes de apps: os tradicionais, que adotavam o visual e convenções de uso dos sistemas passados, e os modernos, que adotavam a nova linguagem. Apenas os modernos estariam disponíveis na loja. Segundo a Microsoft, uma justificativa para a mudança foi a necessidade de tornar o Windows mais fácil de usar em PCs com telas sensíveis ao toque, que estavam começando a se popularizar. O velho desktop ainda estava disponível, mas escondido como um aplicativo dentro da tela iniciar. Os usuários, claro, detestaram a ideia. Além de ter que aprender a lidar com uma interface completamente nova, os dois mundos entravam constantemente em choque, e não era raro uma mesma ação ter resultados completamente diferentes dependendo do app que você estava usando. A pressão foi se acumulando, e no Windows 8.1 a empresa finalmente cedeu e deu ao usuário a opção de escolher qual seria a interface padrão do sistema, a nova ou a clássica. Windows 10 2015. Finalmente chegamos ao Windows 10. O principal destaque desta versão foi a reversão da interface para o tradicional paradigma desktop do Windows 7, com barra de tarefas e menu iniciar. Recursos do Windows 8 como os apps modernos e a loja de aplicativos persistem, mas de forma muito mais integrada à interface tradicional, e muito mais familiar aos usuários de longa data. Para tirar o gosto ruim da boca dos usuários e incentivar a migração, a Microsoft fez algo inédito: ofereceu o sistema, durante um ano, como um upgrade gratuito para qualquer usuário que já tivesse uma cópia legalizada do Windows 7 ou 8 no computador. Mesmo após o fim deste período, ainda é possível migrar gratuitamente uma cópia do Windows 7 para o Windows 10. O sistema chama a atenção pois está em constante evolução. A Microsoft lança semestralmente um pacote de atualizações que, além de corrigir bugs, adiciona novos recursos ou modifica os antigos, o que faz com que o Windows 10 que você usa hoje seja muito diferente do que foi lançado há 5 anos. Não sabemos o que o futuro reserva para os nossos computadores pessoais. Talvez eles sejam aparelhos com duas telas, como o tablet Surface Neo e seu Windows 10X. Ou então PCs dobráveis, como o Lenovo ThinkPad 10 Unfold. Quem sabe portáteis baseados em processadores ARM, como o Surface Pro X, mas pode apostar, provavelmente o Windows ou seus descendentes estarão, de alguma forma, rodando neles.